Então, pessoal, eu tô revendo essa polêmica aqui, a mais nova polêmica envolvendo o pessoal do MBL, né? Em relação a um apoiador deles que havia feito um comentário meio controverso pra cima daquele jogador Vinícius Júnior, do Choício Júnior, né? Isso aí foi na semana passada. Eu só tô falando agora porque finalmente eu tô de folga, né? Tô tendo tempo aqui pra fazer esse vídeo. É o que havia acontecido exatamente, né? Esse Eduardo Bisotto aqui. Sim, inclusive, eu vou comentar daqui a pouco que o MBL tá falando em relação ao acontecido, né? Esse Eduardo Bisotto aqui tava vendo um jogo do Brasil contra o Egito, isso aí foi antes do começo da Copa do Mundo, né? E ele havia chamado o Chorício Júnior, o Vinícius Júnior, de mono, né? De macaco, né? Que é macaco espanhol, né? Mono é macaco em espanhol. Então, obviamente, ele tava sendo racista pra cima do cara, né? Mas aí tá. Aí, com esse ocorrido, obviamente, as pessoas que já estão descendo o mar no MBL há um tempasso, tipo Tiff, tipo aquele William Tavares, que as pessoas estão comentando aí ser uma espécie de fã do Cheirando Rola, né? Ou então alguma pessoa que trabalha para ele, né? Então, aproveitando, né, para descer o malho no MBL ainda mais, né? E o MBL, em contrapartida, ele tá, né, jogando esse maluco aqui para escanteio. Estão tratando ele como se fosse da mesma forma, a nível de relevância, né, do que aquela Mabel Palumbo, que era a gótica do MBL, né, se bem que era a girl do MBL, né, e tudo, certo? A Mabel, como eu já havia comentado aqui por diversas vezes, ela não era exatamente uma membro do MBL, ela era uma espécie de militante voluntária. Ela auxiliava lá o pessoal, mas não tinha nenhuma relação intrínseca com o grupo, certo? Agora esse Eduardo Bisotto aqui, se você colocar na balança a Mabel e ele, porra, ele era muito mais importante para o movimento. Era muito mais importante. Tanto é que num dos mais recentes congressos do MBL, né? Inclusive estou falando daquele ridículo lá onde o Renan Santos estava com uma espécie de fardamento ali, estilo comunista, né? Cheio de enchimento, né? Com um terno lá cheio de enchimento, né? E esse maluco aqui, esse Bisotto, ele tava conversando com ele em cima do palco, tava falando que isso, aquilo, porque falaram que o MBL ele não deve ser levado a sério. Aí, inclusive, o Bisotto aqui ele fez uma referência a Jesus Cristo, chamando ele de retardado, mas eu entendi o sentido, né, ao qual ele havia se referido. Eu entendi o sentido, inclusive eu vou ver aqui o vídeo com vocês, certo? Mas enfim, cara, do que eu havia sacado é um maluco que, digamos assim, não tem tantas papas na língua, né? Isso aí até poderia ser bom, né? Só que o maluco é um inconsequente também. Ele é um inconsequente. Tanto é que falou o que falou, quando estava vendo o jogo do Brasil e do Egito, né? Chamando o Vinícius Júnior lá de mono. Na minha opinião, cara, em relação a crime de racismo e de injúria racial aqui no Brasil, eu acho que eu já havia citado aqui que eu não acho justo você ter esse tipo de tipificação criminal aqui no país. Por quê? Porque na prática, cara, a injúria racial, o racismo, né, ela só pega como algozes os brancos, né, não pega os negros. Da mesma forma como o crime de intolerância religiosa, cara. Aqui, quando o esquerdista é intolerante contra o cristão, né, ele não é penalizado. Não que as pessoas, os ofendidos, já não façam nada, eles não chamem a polícia, eles não processem. Não, cara, é porque a esquerda, ela geralmente não é criminalizada. Então, cara, se é pra você ter uma tipificação como essa aí, né, de intolerância religiosa, de racismo, de injúria racial, sendo que só um lado é prejudicado, cara, aí não dá pra você apoiar isso, ao menos pra mim não. Ao menos pra mim não. Não quer dizer que eu seja a favor de racismo, é diferente, certo? Mas aqui no Brasil, no sentido de você querer punir, né, a pessoa que havia feito o negócio, é muito enviesado, cara. O pessoal pega muito no sentido ideológico da coisa, sacou? Então, eles acabam validando que só os negros, né, os negros podem ser racistas. Agora, se os brancos forem, né, ou então se supostamente forem, eles têm que ser penalizados e presos, certo? Então, do jeito como tá, eu não apoio mesmo. Mas é um fato de que o Eduardo Bisotto havia sido racista pra cima do Vinícius Júnior. Isso aí não dá pra negar, né?
Mas aí tá, aí como eu havia dito, o MBL tá tratando esse maluco aqui como se fosse, não como se fosse o quê? Uma pessoa que, esse maluco aqui é um imprestável. Não, cara, os caras estão tratando ele como se fosse apenas um simples apoiador. Né? Sendo que ele fazia live com o pessoal do MBL, ele fazia o live com aquele Junito lá, o copeiro do MBL, certo? E eu tô lembrado que quando havia começado essa polêmica aí, havia estourado essa polêmica aí, né? Esse maluco, né, já sabendo do que estava acontecendo, ele havia feito um post onde o cara tava de joelho, né? Em uma das cadeiras de uma igreja católica aí, no estado dele lá. Ele é de Santa Catarina, né? Ele tem um sotaque que parece mais do interior do Paraná, né? Mas enfim, já pegando, né, a questão, porra, vocês têm que pegar leve comigo porque eu sou católico, né, e tudo. Mas não adianta você ser católico, né, não adianta você ser religioso se você faz o que faz, cara. Se você pensa o que pensa. Por mais que, todo mundo seja um pecador. Mas você errou e só pelo fato de você ter feito o que fez agora, né, o que eu havia acabado de comentar agora, você não presta, cara. Você não presta. Você não assume a besteira que fez, você não mata no peito o que você fez, cara. Então pra mim você não vale muita coisa não. Mas, inclusive, o fato de que esse maluco aqui é tão chegado ao MBL, que você pega o próprio banner aqui, né? O Bisoto, ao lado do Orlando aqui, que é um dos membros da alta cúpula do MBL também. Então, bicho, não vem dizer que o cara tá no mesmo status, daquela Mabel Palumbo, cara. Não, a relevância é completamente diferente, cara. Ele tá completamente acima dela, em relação justamente a ser relevante pro MBL. Mas enfim, aí é claro que o cara protegeu, né, os posts dele. Tem mais coisas aqui. Eduardo Biscoito. Aí me deparei aqui com um post e um puxa-saco do MBL, né, defendendo o Bisoto. Olha só, fizeram um corte malicioso do Bisoto em uma live sobre futebol. Se virem esse vídeo, denunciem, não engajem. Cara, mas o corte ali deixou claro que ele estava sendo racista pra cima do Chouriço Júnior, cara. Não dá pra passar pano. Se você passar pano, você é mau caráter, simples assim. Não é questão de você apenas defender uma pessoa que apoia o movimento, cara. Você tá sendo mau caráter, cara. Fizeram um corte malicioso. E o pior é que o argumento é sempre esse, né? Que esses MBLoides dão, né? Mas você tá se ligando num cortezinho. Tem que postar o vídeo completo. É sempre isso, cara. É sempre isso. Esse William Tavares aqui, né? Como eu já havia dito, né? Esse maluco aqui, as pessoas estão comentando que ele seria uma espécie de seguidor do Cheirando Rola, né? Seria uma pessoa que estaria, inclusive, recebendo dinheiro do Cheirando Rola. Não, recebendo dinheiro do Cheirando Rola, não pro Cheirando Rola, né? Pra denunciar o MBL. Cara, eu não ficaria surpreso com isso aí, não. Mas não tem prova, né? Por enquanto não tem prova pra associar ele ao Cheirando Rola e é isso que poderia estar acontecendo, né? Mas aí tá. Cara, esse celular hoje tá muito sensível, hein? Fizeram um corte malicioso do Bisoto e uma live sobre futebol. Se virem esse vídeo, denunciem e não engajem. Todo mundo sabe que o Eduardo, como bom tiozão que faz piadas e brincadeira típica da idade. Aí já tá tratando o cara como se fosse um... Olha só, eu não sei qual é a idade do Bisoto. Eu acho que ele deve ter no máximo uns 50 anos. Tipo assim, cara, eu sou dos anos 80. Eu ainda não tenho 50 anos. Eu até poderia fazer esse tipo de piada, cara. Mas você acha que eu iria me filmar? Você acha que eu iria fazer isso sendo ligado ao MBL, cara? Só pelo fato desse maluco aqui tá defendendo o Bisoto, prova que o próprio é ligado ao MBL. O próprio Eduardo Biscoito é ligado ao MBL. Então, os caras estão resumindo esse maluco aí como se fosse do mesmo status da Mabel Palumbo, bicho. Pô. Essa galera é muito burra, cara. Aqui. Mas imputar racismo a ele é algo grave e criminoso. Cara, mas do jeito como ele havia comentado, não era piada, bicho.
Não era piada. Ele tava tão concentrado no jogo e tava comentando sério. Ah, mas ele chamou o Vinícius Júnior de Virgínio. Ok, cara, mas ele ter chamado o sujeito também de mono não quer dizer que ele tava brincando. Ele tava falando sério, bicho. Né? Qual o contexto que justifica chamar um negro de macaco? Fala aí, campeão, boa sorte. Aí o sujeito aqui: eu não tenho que te dar resposta nenhuma, seu bosta. Aí. Tu só prova o ponto do maluco, maluco. Coloca a tua lata em nome de verdade e daí a gente conversa. É muito fácil chamar os outros de racista por trás de um perfil falso. Aí já tá sinalizando que o maluco aqui poderia ser processado, né? É só explicar, cara. É super fácil, não? Você engoliu a desculpa, conta aí qual é. Aí tá. Boa, Saci, solta os argumentos. Saci, mas isso aqui, esse chapéuzinho aqui, né? Não tem nada a ver com o Saci. Isso aqui é uma referência a um chapéu que o Renan Santos havia utilizado em uma live, cara. E tem algo a ver com religião, eu não lembro exatamente o que é. Mas, cara, tô tentando pegar assim de cor mesmo, hein? Parece que tem alguma associação a franceses que não eram exatamente cristãos, né? Não sei se eram anticristãos. Acho que tem. A gente sabe muito bem que o Renan não é cristão, né? Mas aí tá. Vamos lá. Essa seita, além de defender neonazistas, aborteiro, prevaricador de clínicas clandestinas, agora defende racista. Aqui, ó, o vídeo. Vamos rever. Vamos, Mono! Vamos, Virgínio! Deu certo! Pior que deu certo. Cara, o Virgínio é incapaz de acompanhar a incapacidade cognitiva dessa gente me irrita. Danilo ajeita, levanta a cabeça, faz o cruzamento pro Vinha. Vamos, Mono! Vamos, Mono! Guardo! Tentou tirar uma menina que caiu! Apenas tiro de meta! Não, tiro de meta não foi! Vamos, Mono! E o pior, não sei se vocês perceberam, mas esse bisoto aqui, ele age como se fosse um sujeito neurodivergente, cara. A gente vai rever de novo. Você vê o tipo de inquietação dele, eu até entendo que ok, tá vendo um jogo da seleção, tá torcendo pela seleção e tudo mais, mas ele se comporta tipo uma pessoa neurodivergente, cara. Olha só. Vamos, Virgínio! Deu certo! Pior que deu certo. Cara, o Virgínio é incapaz de acompanhar a incapacidade cognitiva dessa gente me irrita. Danilo ajeita, levanta a cabeça, faz o cruzamento pro Vinha. Vamos, Mono! Guardo! Tentou tirar uma menina que caiu! Apenas tiro de meta! Não, tiro de meta não foi! Você sacou? Ele se comporta tipo um cara neurodivergente, bicho. Mas enfim, cara, eu penso assim, o MBL, até por ter pouca gente, né, e isso aí há muito tempo, eles devem aceitar qualquer... já havia comentado aqui, né, que em 22 eles colocaram um moleque de 15 anos de idade, cara, pra entrevistar o Boulos. Isso aí foi numa campanha no qual o Boulos estava auxiliando ali uma candidata a deputada, ia falar vereadora, né. Aí o moleque, né, ele fez aquelas perguntas no estilo mamãe caguei, né, ele nem conseguiu terminar e já tomou porrada, não do Boulos, mas do pessoal que estava, né, do lado do cara lá, tomou porrada lá. E você pega a própria Mabel Palumbo, que estava auxiliando no MBL quando tinha 17 anos, ela tem 18 agora. Então eles têm esse negócio aí, né, de ter esse apelo juvenil, certo? Mas, cara, é gente menor de idade, né? E esse cara aqui, né, como eu havia comentado umas 10 mil vezes, parece que ele tem alguma neurodivergência, cara. Parece.
Ah, sim, esse corte, não existe contexto para chamar o Vinícius Júnior de mono. Esse partido, além de neonazista, agora aceita racista. Em relação a ele ter chamado o MBL de neonazi, né? Creio eu que ele esteja falando sobre a situação do lado Bem Ponte, né? Do Bem Ponte. Bem Pontes, isso qual eu nunca vou confiar, né? Aí fogo nos racistas. Mas o que ele fez de fato com o menino, pô, você... O cara cai de paraquedas e tá nessa aí. Chamar alguém de mono é algo comum pra você. O vídeo por si só não mostra a realidade. Qualquer um em um momento de estresse mostra a sua verdadeira face. Atacar a cor de alguém não é apenas uma brincadeira. Então é claro que o pessoal já deve ter feito referência, já que ele é do interior de Santa Catarina, né? Esse bisoto aqui, né? Que ele tinha que estar num estado que é racista. Inclusive também, né? Já tentaram empurrar o bisoto pro bolsonarismo, né? Certo? Já tentaram empurrar, inclusive, né? Já tentaram empurrar o bisoto pro bolsonarismo, né? Certo? Teve isso aí também. Mas o bisoto havia dito, em uma live ele havia assumido, cara, que em 22 ele havia cravado 13 na urna. Ele havia votado no Mula. Então isso aí, bicho, tem como, por mais que também as pessoas possam dizer que, olha só, mas acontece que hoje ele é Flávio. Não tem comprovação disso. E não tem como você ser MBLoide e você votar no... Você ser o que? Apoiador do Flávio, cara, só numa situação de segundo turno mesmo, onde, né, inclusive, né, se isso aí acontecer, ele não vai comentar com o pessoal do MBL, cara, que é ostensivamente anti-Flávio. Mas enfim, entendi, mas tipo, me explica por que ele chamou o Vini de mono, o que significa mono e como assim, essa gente, assim, me explica aí, por favor, foi só uma brincadeirinha, gente, cambada de otário. Espero que o Ministério Público prenda isso. Cara, isso não vai acontecer. Eu acredito que, apesar dessa polêmica aqui, né, o bisoto vai continuar. Ele vai continuar falando as suas coisinhas aí. Ele vai continuar sendo um apoiador do MBL. Não vai rolar. Eu acredito que não vai rolar nada, cara, contra o MBL. Eu acho que até algumas pessoas, né, possam fazer alguma coisa, né, pudessem fazer alguma coisa. Mas eu acho que... A Operação Passapano 4, o inimigo agora é outro. Então, bicho. Aqui, o covarde do Eduardo Bisotto privou o perfil inteiro dele. Isso tudo após ele falar que o cancelamento dele não estava surtindo efeito. Mamãe falei, ucranianas são fáceis porque são pobres. Kim Kataguiri, acho que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o nazismo. Guto gastarias para ex-namorada. Não tem motivo para não fazer, né? Aborto clandestino. E até hoje, inclusive, o Guto ele não havia colocado, né, à disposição para todo mundo o endereço da clínica abortista nos Jardins, né? E ele não vai fazer isso aí. Ele está sendo cobrado em todo o post qual ele faz aqui no X, certo? E creio que em outras redes sociais também. Mas ele está aproveitando essa situação aí para engajar também, né? Está aproveitando isso aí para engajar. Gastou dinheiro de doações no MBL no puteiro, Renan Santos, né? Eduardo Bisotto. Vamos, mano. Macaco espanhol se referindo ao Chouriço Júnior, tentando entender como alguém ainda segue o MBL. Aqui, agora me surpreendi. Agora sim fomos surpreendidos. Ministério Público processa Eduardo Bisotto do MBL. O processo por crime de racismo já ocorre no TJ de Santa Catarina, né? Ele privou as redes sociais achando que ia se esconder, mas a justiça já... eu achei que isso aqui daria enfeijoada, né? Mas vamos ver o resultado do processo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estão deixando a gente sonhar, William. Velho, o Bisotto... Aqui, ó. O Bisotto nunca foi do MBLixo, velho. O Bisotto era um colaborador. Cara, mas de qualquer forma ele era muito ligado ao MBL. Tanto é que aquele Metrópolis lá, por mais que não seja exatamente um site confiável, né? Mas até o Metrópolis colocou lá, né? Ligado ao MBL, olha só. Eduardo Biscoito,
Aqui, ó. Mono. Marqueteiro ligado ao MBL é acusado de racismo contra Vini Júnior. Veja vídeo. Segundo Eduardo Biscoito, as acusações são injustas e terão resposta na justiça. A transmissão original foi retirada do ar. Aqui, o marqueteiro e comentarista político Eduardo Bisotto, ligado ao Partido Missão e ao Movimento Brasil Livre, tem sido alvo de críticas nas redes sociais após... Aqui é um anúncio, né? Após a circulação de um vídeo aqui, ele teria chamado o jogador da seleção brasileira Vini Júnior de mono, macaco espanhol, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. O episódio ocorreu no último fim de semana. Bisotto comentava a mistura entre Brasil e Egito, último jogo da selecinha brasileira antes da Copa do Mundo de 26. O trecho começou a circular nas redes sociais essa quinta-feira, dia 11 de junho, e rapidamente ganhou repercussão. Após a viralização, a transmissão original foi retirada do ar. Enquanto analisava a atuação de Vini Júnior na partida, Bisotto fez críticas ao atacante e afirmou: Virgínio é incapaz de acompanhar a incapacidade cognitiva dessa gente me irrita. Na sequência completou: vamos ou mono. A palavra mono significa macaco espanhol. O termo ganhou forte carga racista nos últimos anos, por ter sido utilizado em diversos ataques contra Vini Júnior durante a partida do Campeonato Global. Logo após a fala, uma mulher que estava ao fundo da transmissão, que as pessoas estão comentando que seria a própria mulher do Bisotto, Mas, cara, pela voz parece até que seria uma mãe dele, cara, porque é uma voz de velhinha mesmo, Logo após a fala, uma mulher que estava no fundo da transmissão parece perceber o impacto da declaração e interrompe Biscoito. Eduardo, diz ela em tom de alerta. Vamos ver. Caraca, e o pior que a grande mídia, quando a esquerda progressista, ela mete alguns termos aí, inclusive termos que, tipo o quê? Para moldar a cabeça da população, a mídia, ela acaba adotando, cara, tipo essa porcaria aqui de racismo religioso. Racismo religioso. Como é que você vai colocar esse termo à baila, sendo que a Umbanda, que é uma das religiões aí de, entre aspas, matriz africana, é cheia de brancos, é repleta de brancos, inclusive foi criada por um branco, Tanto é que as pessoas chamam aí de umbranca, racismo religioso, bicho, por favor, cara, vamos lá, vamos ver. Biscoito rebate acusações. O vídeo se espalhou rapidamente e gerou uma onda de críticas ao comentarista, com internautas apontando que a expressão utilizada por ele reproduz o mesmo insulto racista que o atacante do clube espanhol Real Madrid já enfrentou repetidas vezes na Espanha. Cara, mas acontece que o problema lá do Chouriço Júnior, lá no Campeonato Espanhol, na Espanha, como um todo, é meio que complexa, Porque esse maluco aqui, ele é aqui das Américas, Ele é taxado como se fosse uma pessoa, que anda sofrendo, o sujeito está numa situação difícil. Ele é muito, o que mesmo? Ele é muito ridicularizado e chamado pelo seu tom de pele, blá blá blá. Sendo que o maluco é extremamente provocador, cara. Enquanto o jogador do Real Madrid é extremamente provocador com os adversários, cara. E obviamente que o pessoal puto com ele vai utilizar, desses subterfúgios aí de tom de pele para desestabilizá-lo. Então, tipo que é uma relação de troca, cara. O pessoal vai acabar respondendo as porcarias que ele faz em campo, as provocações dele, as agressões que ele faz em campo, chamando ele de mono, dessas situações aí pra baixo, sacou? É uma relação de troca. Então, se afaste essa ideia aí da cabeça de que o Vinícius seria um coitado, cara. Ele não é coitado. Tá? Diante da repercussão, Bisotto publicou um longo texto em seu perfil no X e afirmou que não pretende pedir desculpas,
Segundo ele, as acusações são justas e terão resposta na justiça. Tá passando um helicóptero pra caralho aqui agora, hein, bicho? E é o mesmo, cara. O que acabou de passar aqui agora foi o mesmo, bicho. Ah, tá. Aqui. Não espere pedido de desculpas, nem testando o estilo. Quem me conhece sabe. Os criminosos que me atacam nas redes terão a oportunidade de provar em juízo que eu sou racista. Cara, você provou, você mesmo havia soltado o vídeo. Não que você havia republicado, né, e tudo mais, mas você estava fazendo uma live e falou o que falou. O pessoal só cortou e soltou aí nas redes sociais. A culpa não é do pessoal, cara, a culpa foi sua, pô. Os criminosos que me atacam nas redes terão a oportunidade de provar em juízo que eu sou racista. E vão descobrir que a vida real é mais complicada do que o esgoto em que estão acostumados a viver, escreveu. Na mesma publicação, Biscoito citou episódios e figuras públicas para sustentar que não possui histórico de atitudes racistas. Ele lembrou que criticou a derrota de Vini Júnior para Rodri na disputa pela bola de ouro, afirmando na época que havia um componente de racismo europeu na decisão. Ou então, pelo fato de que o Chouriço Júnior é extremamente provocador, né? Como eu havia dito. Biscoito ainda destacou sua admiração pelo piloto Lewis Hamilton, que nem negro é. Ele nem negro é, cara. E mencionou a amizade com o deputado estadual Guto Gastarias. Cara, mas o Ben Pontes também tem amizade com o Guto Gastarias? Ou não? Ele chegou a ser assessor do Guto. Além de se definir como um fervoroso defensor da miscigenação brasileira. Ele nega a ligação profissional com o MBL. No mesmo texto, Bisotto negou que seja marqueteiro do MBL e afirmou que a repercussão do caso teria motivação política. Renan Santos cresce pra cacete, tentam me vender como seu marqueteiro, algo que eu não sou. Como seguidas vezes tentaram criar gurus para o MBL, um movimento que nunca teve esse tipo de figura. Cara, isso aí me fez recordar do tal do Luciano Ayan, né? Que era uma espécie de, não vou falar guru intelectual, né? Mas no sentido intelectual da coisa, ele ajudava bastante o MBL. Ele também era outra pessoa que era ligada ao MBL. Aí quando ele foi preso lá por posse de pornografia infantil, né? O MBL tratou ele de, esse cara aqui não é nosso não. Ele não tem ligação com a gente não. É praticamente a mesma coisa que estão fazendo aqui com o Bisotto, cara. Sacou? É brincadeira. No final da manifestação ele reafirmou que não pretende se desculpar e voltou a dizer que acionará judicialmente quem o acusar de racismo. Quem afirmar publicamente que sou racista, crime grave e de um imprescritível, terá a oportunidade de provar seu ponto na justiça. Cara, mas você havia falado que disse. Como as pessoas pensariam o contrário, bicho? Como? Não faz sentido, cara. Você está tratando os outros aqui como se fossem otários, né? Sobre o meu cancelamento, não espere... Tá. Vamos ver os comentários aqui. Com certeza vai ter petista, né? Com certeza. Eles estão muito aqui no Merdópolis. Vamos ver. Só 3? Não tem que pedir desculpa, tem que ser processado preso, só isso. Embora ele deva alegar que é retardado, que eu não discordo. Esses escrotos extremistas não falham, são delinquentes 24 horas por dia, movidos pelo ódio todos os dias. Esse tipo de comentário é extremamente triste e desprezível, ainda mais para alguém que sofre com isso diariamente. Espero que ele seja punido na justiça. Foi isso. Então, para encerrar esse vídeo agora, como eu tô vendo aqui que tá rolando um processo pra cima do Biscoito, antes eu achava que iria dar em pizza, cara. Que o pessoal, não que fosse esquecer isso aí, não iria esquecer. Acho que iria rolar em pizza, Acho que iria rolar em pizza, o Eduardo Bisotto aqui não iria ser punido de qualquer forma, né? Cara, mas é imprescindível dizer que ele tem ligação com o MBL. Mas, cara, é imprescindível dizer que o cara tem ligação com o MBL, sim. Ele tem ligação com o MBL, né? Aqui. Agora finalmente o MBL vai acabar, só mais 72 horas.
Coordenadores, porta-vozes, militantes e apoiadores do MBL, a hora é agora. Entre em contato e denunciem os bastidores do movimento. Vários membros já abandonaram o barco e muitos outros continuam entrando em contato conosco. O projeto do MBL acabou e as próximas denúncias serão ainda mais graves. Renan Santos quer que você pense que está tudo sob controle, mas isso é uma mentira. Dentro dos grupos o caos já espalhou. Aqui o Ben Ponte, ó. Entrei no MBL com apenas 17 anos, bicho. Eu não acho certo você colocar adolescente em grupo político, cara. Não acho certo. Falaram que não ia dar em nada as denúncias. Oncinhas em prantos nesse momento. Excelente trabalho, irmão. Tamo junto. É, rapaz. Eduardo Biscoito aqui. Se apertar ele... Se apertar o cara se ferra. Oh. Então é isso, pessoal. Eu acredito que já que o MP aí tá partindo pra cima do Bisotto, né? E vai dar em alguma resposta boa aí, né, pro pessoal que quer ver justiça, né, pra cima do MBL, né? Assim como eu quero, né? Assim como eu quero também. Mas não tô falando na questão da punição por racismo, né? Eu já havia acabado de comentar aqui que eu não acho certo você ter esse tipo de crime aqui no Brasil, sendo que ele prejudica apenas um lado. Eu não acho isso aí justo. Mas de qualquer forma é sempre bom ver uma pessoa do MBL se ferrando, né? É sempre bom. Então é isso, pessoal.